História. O Radar Peleja de hoje é sobre o clube que já nasceu combatendo o racismo. O Vasco da Gama, quando começou a adotar o futebol como uma de suas modalidades, não tinha a tradição ou a grana dos clubes da Zona Sul do Rio. Exatamente por isso, montou suas primeiras equipes com jogadores de classes menos privilegiadas. O time foi campeão da 2ª divisão em 1922, com craques operários, pintores, faxineiros. Assim, assegurou o direito de disputar no ano seguinte a 1ª divisão ao lado de outros times como América, Botafogo, Flamengo e Fluminense. E não é que o Vasco foi campeão? Com 11 trabalhadores braçais no elenco, desbancou os favoritos e venceu o título do Rio de Janeiro mais importante da época. E é a partir daí que começa uma polêmica racista que transformou o Vasco para sempre. Incomodados com o sucesso dos vascaínos, os rivais criaram uma nova liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. A condição que deram para o Vasco poder participar dessa liga era a exclusão de 12 jogadores que, de acordo com os cartolas, não apresentavam condições sociais apropriadas para o convívio esportivo. A diretoria do Vasco, que já havia feito história em ter o primeiro presidente negro do Brasil em 1904, decidiu que não integraria essa liga, pois manteria seus jogadores negros e pobres no elenco. O Vasco abdicou de manter seu posto entre os clubes grandes por conta de seus princípios. Assim, voltou a jogar com clubes pequenos do Rio e, por essa atitude, ganhou simpatia de muitos torcedores da massa. Muitos pesquisadores dizem que foi a Ponte Preta a primeira a ter um jogador negro no elenco. Outros apontam o Bangu, e há também quem acredite que foi o próprio Vasco. Fato é que os dirigentes do Vasco protegiam seus próprios atletas. O presidente vascaíno da época, José Augusto Prestes, chegou a dizer aos torcedores que o Vasco só toparia voltar à liga principal com os grandes quando fosse maior que eles. E nos anos seguintes foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco não só foi aceito de volta sob pressão popular, como inaugurou o maior estádio do Brasil em 1927. São Januário foi levantado com a ajuda da própria torcida. E o fato de não ter um estádio antes era só um dos motivos encontrados pela liga preconceituosa da época para tentar evitar que o Vasco se misturasse aos brancos da Zona Sul. O Vasco da Gama foi gigante, e essa sua história está marcada para sempre. Boa parte da torcida vascaína entende a essência do Cruz Maltino e demonstra isso nas arquibancadas. Não é difícil encontrar menções aos camisas negras, como eram chamados os jogadores do Vasco na época em que o clube mais sofreu com o racismo. Na Libertadores de 2018, torcedores do Vasco relataram ter recebido gritos racistas da torcida do Racing, na Argentina. No jogo de volta em São Januário, o time entrou em campo com a torcida cantando uma das suas músicas que enalteceu